O Tite convocou hoje a seleção brasileira para os 3 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. A maior novidade é a volta de jogadores que atuavam no futebol inglês. Vamos dar uma olhada na lista de convocação da seleção brasileira? Tem aí a reportagem? Tá aí já na tela para vocês acompanharem comigo. E vamos aos nomes, né? O mais importante, aqui os nomes dos convocados. Goleiros: Alisson, do Liverpool; Ederson, do Manchester City; o Everton, do Palmeiras. Laterais: Danilo, da Juventus; Emerson, do Tottenham; Alexandro, da Juventus; e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Zagueiros: Éder Militão, do Real Madrid; Lucas Veríssimo, do Benfica; Marquinhos, do PSG; e Thiago Silva, do Chelsea. Meio-campistas: Casemiro, do Real Madrid; Edenilson, do Inter; Everton Ribeiro, do Flamengo; Fabinho, do Liverpool; Fred, do Manchester United; Gerson, do Olympique de Marselha; e Lucas Paquetá, do Lyon. Atacantes: o Antony, do Ajax, né, o Gabigol, do Flamengo; o Gabriel Jesus, do Manchester City; Gabriel Cunha, do Atlético de Madrid; Neymar, do PSG; Rafinha, do Leeds United; e o Vinícius Júnior, do Real Madrid. Tirone, seja bem-vindo, boa tarde para você. Que análise você faz dessa convocação do Tite? A nossa enquete aqui pergunta justamente se o público que está acompanhando o All News aprova ou não a convocação. A maioria aqui está dizendo que não, viu, Tirone? E você, o que achou? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Eu acho que a galera não está aprovando, sobretudo rubro-negros que tiveram seus jogadores convocados. Apesar que a CBF prometeu que nesses times não jogarão quando a seleção estiver em ação. Eu acho que a convocação foi ok. Não sinto falta de nenhum jogador que pudesse ser convocado e que não foi. Eu acho que o Brasil tem uma geração de bons jogadores, alguns poucos excepcionais, caso do Neymar, que é sempre convocado, claro, mas acho que uma convocação correta, coerente com o que o Cuca vem fazendo. Algumas novidades importantes, né? O Antony volta para a seleção, que jogou a Olimpíada e agora volta para a seleção principal. No último fim de semana fez um belo jogo pelo Ajax, então está de volta, atacante. O Vinícius Júnior também, acho que é interessante. E acho que a grande questão dessa convocação não é nem a convocação, mas a ausência do Daniel Alves, que agora não tem time, pelo menos por enquanto, e não tem convocação para a seleção brasileira. Ia te perguntar justamente sobre isso, a ausência do Daniel Alves. O Tite chegou a explicar durante a coletiva que ele deu agora há pouco, né? Enfim, isso vai fazer falta ou na tua avaliação é importante essa alternância, essa troca? Enfim, o que você acha, Tirone? O Daniel Alves, ele pessoalmente tinha o sonho de jogar mais uma Copa do Mundo, tanto que todas as questões envolvendo ele e o São Paulo passaram por isso, né? Ele saiu do São Paulo para receber uma dívida enorme, mas também porque queria jogar pela seleção, todas as questões. O Brasil, acho que tem uma crise de laterais direitos, né? Há um bom tempo. Acho que desde o Cafu que o Brasil não tem um lateral que você possa falar, esse cara aqui é o dono da posição. O Danilo está aí tentando, que é um bom jogador, mas é um jogador correto, não é um jogador excepcional. E o Daniel Alves, que já tem 38 anos. Ele pode até ser convocado e ir para a Copa do Mundo. Mas ali é uma questão da seleção brasileira, né? Um deserto de laterais direitos de nível de seleção, caras que vão tomar conta da camisa na seleção brasileira. O Tite está tentando encontrar alternativas, até porque não é garantia que o Daniel Alves estará numa forma física, ele já tem 38 anos, quando chegar a Copa do Mundo. Então o Tite vai ter que tentar outros jogadores também. Sim, o Edenilson também foi convocado, né? O Tite falou sobre essa convocação. É um atleta que merece atenção também, né, Tirone? Esse é uma boa surpresa, a manutenção dele. Não porque ele é um mau jogador, mas porque foi convocado agora, não é um jogador jovem, é um jogador já rodado, joga aqui no Internacional, foi convocado e permaneceu na convocação. Acho interessante, talvez seja uma figura que o Tite queira contar de fato para os jogos da Copa do Mundo no ano que vem. A eliminatória é uma questão resolvida, né? O Brasil já está praticamente classificado, os adversários são muito frágeis, então os jogos em si não são grandes problemas. Mas a permanência do Edenilson é um fator interessante, porque é um jogador que atua no Brasil, foi só agora para a seleção, a primeira convocação dele foi na carreira, foi outro dia mesmo, e ele permanecer nesse grupo é interessante, é um ponto para ele. Sim, o pessoal do Flamengo realmente está chateado. Estou vendo aqui nos comentários algumas pessoas reclamando, vi nas redes sociais, no Twitter principalmente, os flamenguistas realmente estavam chateados com o Tite. Faz sentido essa reclamação, Tirone?
Dos tempos atuais faz, né? Porque, na verdade, agora a seleção é uma concorrente aos clubes, né? Ela convoca os jogadores vão, se desgastam, muitas vezes desfalcam os times. Repito, nesse caso não vai ser, porque a CBF prometeu, mais uma vez, que os times que tiverem jogadores convocados terão seus jogos do Brasileiro adiados, mas essa é uma outra questão também que é bom ressaltar, porque o Flamengo já tem uma série de jogos remarcados aí, vai ter que fazer uma série de jogos em sequência por causa de outras convocações, e agora vai ter que fazer outros por causa dessas convocações. Foram convocados o Gabigol e o Everton Ribeiro. A CBF já admite que o campeonato não vai acabar no dia 5 de dezembro, vai se estender para mais algumas semanas adiante, o que vai também dar uma confusão no planejamento de todo mundo. Mas isso é bem provável que aconteça, porque não vai ter data, simplesmente não vai ter data para encaixar tantos jogos adiados assim de alguns clubes.